Sim, sexo é um direito. Sim, sexo é do bem. A gente aprendeu ao longo da nossa vida, aliás, há milhares e milhares e milhares de anos, que sexo a priori é do mal. A priori, ele não vem para fazer bem às pessoas. Que sexo é uma coisa que a gente tinha que evitar o máximo que a gente pudesse. Porque ele era uma coisa suja, porque ele era pecado, porque ele era coisa de gente que não valia nada, porque ele era uma coisa que, como eu posso dizer mais, que ele não dignificava ninguém. E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o sexo, e eu posso dizer isso com bastante certeza, né? O sexo é da natureza do ser humano. Todo ser humano nasce com essa capacidade, a capacidade de fazer sexo. E essa capacidade advém pelo fato da natureza ter feito de nós, seres humanos, seres sexuados. Ou seja, seres que iriam se reproduzir através do sexo. Tanto que sexo é uma função essencial do ser humano, como todas as outras que a gente tem. Como, por exemplo, comer, dormir, beber água. Ou seja, todas essas funções que nós temos no nosso organismo, que são consideradas funções vitais, ou seja, se a gente não fizer, a gente pode morrer. Sexo, a gente não morre. Se eu deixar de fazer sexo, eu não vou morrer por causa disso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas, se todos os seres humanos deixarem de fazer sexo, a nossa espécie humana vai morrer. Então, ela não é vital para mim, Lena Vilela, nem para você, mas ela é vital para a espécie humana. E, portanto, a natureza fez com que a gente sentisse necessidade de fazer sexo. E essa necessidade faz parte, portanto, da nossa vida. E o sexo tornou-se uma questão de qualidade de vida também. Uma pessoa que não faz sexo porque ela não consegue, se ela não faz sexo porque ela não quer, porque ela não está afins, porque é algo que, sabe, ela não valoriza, ou porque não faz parte do contexto da vida dela, tudo bem. Se a pessoa está bem com isso, não tem problema nenhum. Mas se, por exemplo, uma pessoa quer fazer sexo, ela gosta de fazer sexo, mas ela sente dificuldade, ela encontra algum tipo de dificuldade para se realizar nesse momento, esse impedimento também está afetando a sua qualidade de vida. O sexo, ele é um atributo de todos os seres humanos e que fazer sexo, além de ser uma atividade vital, ele é também uma atividade prazerosa. A natureza, quando ela criou o sexo nos seres humanos, ela criou também uma forma da gente se relacionar sexualmente, porque naquela época a gente não sabia. Imagina, na época dos primórdios, na época da Idade da Pedra, a gente não sabia que era fazendo sexo que a gente se reproduzia. Para a gente poder se reproduzir, a gente precisava ter vontade para fazer isso. Então, a natureza também fez com que o nosso organismo respondesse a determinados estímulos que fizesse com que um homem e uma mulher se unissem para poder fazer sexo. E essa mágica, né? Ou seja, essa atração que tinha que despertar no ser humano para que isso acontecesse, era exatamente criando um tipo de atividade que fosse prazerosa. Que uma vez que a gente fizesse, uma vez que a gente sentisse o desejo de fazer aquilo, a gente fizesse, né? Nada segurava. Ou seja, a gente um dia foi, por exemplo, como o cachorro, como o gato, como a vaca, né? Como o boi, enfim, como todos os outros animais sexuados. A gente era estimulado pelo cio, como todos os outros animais que são sexuados. A gente também já teve uma época em que, quando o macho sentia o cheiro do cio da fêmea, ele não fazia nenhuma outra coisa na vida dele a não ser realizar a sua vontade e o seu desejo sexual. Por outro lado, durante esse período, a natureza fez com que a mulher ela tivesse, durante o período da sua procriação, ela tivesse nesse momento mais disposta, mais disponível, mais interessada em receber esse macho, em transar com esse macho, em fazer sexo com esse macho. A natureza fez com que tudo isso acontecesse. Enquanto o macho, ele, todos os dias, pelo hormônio que ele tem, ele está predisposto ao sexo, a fêmea tinha esse período
que ela ficava mais predisposta ao sexo. E aí o sexo acontecia, mas não acontecia porque o homem se apaixonava por ela, ou porque ela se apaixonou por ele, ou porque eles pensavam em constituir uma família. Não, a gente um dia foi bicho também. A gente um dia lidou com o sexo dessa mesma forma. A gente um dia olhou para os nossos filhos da mesma forma que os animais também olham. Ou seja, como uma cria. A gente cuidava dessa cria enquanto eles dependiam da gente, e depois que eles deixavam de depender da gente, se unia todo mundo na tribo e cada um que se virasse, cada um que fosse caçar ou catar, né, a sua comida. Mas a gente evoluiu. A gente evoluiu, o homem deixou de ser nômade e ele passou a se estabelecer num pedaço de terra. E quando ele começou a se estabelecer num pedaço de terra, o que ele fez? Ele começou a observar os animais. Aí ele começou a perceber que aquela cabra que ficava apartada do macho, ela nem dava cria e nem tinha leite. Mas aquela cabra que ficava junto com o macho, ela tanto dava cria quanto ela tinha leite. E foi aí que o homem percebeu, que até então se achava, que a capacidade da mulher reproduzir era uma mágica, era uma capacidade que ela, era um dom, né, que a gente tinha, que era um dom que a mulher tinha e que o homem não tinha nada a ver com esse processo, né, de reprodução, de nada. Mas quando ele viu aquela situação, que ele percebeu que, tem macho nessa história. E se tem macho nessa história, então vamos prestar atenção e ver o que acontece, qual é o papel do macho nessa história. Então eles perceberam, né, que durante um ano, por exemplo, a mulher só tinha um filho, enquanto que ele, como macho, poderia ter tantos filhos quanto eles quisessem, desde que eles tivessem várias fêmeas. E foi assim que foi mudando essa relação entre homem e mulher, que até então se fazia sexo do jeito que quisesse, quem estava no cio, com quem aparecesse, do mesmo jeito que acontece com os animais. Para uma situação em que não, agora se o macho faz parte e a gente tem propriedade, então essa mulher não pode ficar fazendo sexo com quem ela quiser e bem entender. Porque agora a gente tem uma propriedade e eu vou deixar minha herança para quem? Para os filhos dos outros? Não, né? Essa sociedade começou a ditar novas normas. Ela só podia fazer sexo se fosse com aquele homem que era o dono dela. Mas foi evoluindo e chegou num momento aí onde fazer sexo não era só com aquele homem a quem ela pertencia. Agora, para poder ele saber de onde vinha aquele bebê, porque tanto podia ser dele como ser de outro, a sociedade fez com que essa mulher só viesse a fazer sexo depois que ela se casasse. E é daí que vem a origem da virgindade. Então, por que a virgindade era importante? Para o homem saber que, pelo menos, aquele primeiro filho era filho dele. Mas, quando veio agora o teste de DNA, isso daí mudou tudo. A natureza fez toda essa proeza com a gente. Mas, obviamente, que junto com ela, e como vocês podem ver, junto com ela também veio as condições sociais para que a gente gradativamente pudesse viver e conviver com esse tipo de situação. E quando o ser humano deixou de andar de 4 pernas, ou seja, que ele ficou ereto, né, e a gente andou de 2 pernas, aí o que aconteceu? Aconteceu que até então, aquela cria, aquele bebê que a mulher trazia e carregava nas suas costas, ela agora teve que pegar esse bebê e colocar no seu colo. E quando ela coloca o seu filho no braço, o que acontece com a capacidade dela para poder se defender dos predadores? Fica mais limitada. E aí, ela já não era mais capaz de sozinha criar a sua cria e defender principalmente a sua cria. Ela precisava da companhia do macho para que esse macho pudesse então ajudá-la a se ver livre, né, desses predadores e não matar também o seu filho. Então, o que a mulher teve que fazer? Se ela só estava predisposta para fazer sexo naquele momento que a natureza tinha determinado, que era o período fértil, que era quando ela estava ovulando, ela agora tinha que aprender a segurar esse macho do lado dela. Parece uma coisa maluca, né, que eu estou dizendo aqui, principalmente nessa época que a gente vive, né? Você deve estar dizendo, nossa, que coisa mais machista. Mas é verdade. A mulher tinha que se proteger e proteger sua cria. Então ela teve que aprender a fazer sexo fora do cio.
teve que aprender a fazer sexo, mesmo que ela fisiologicamente, ou seja, que o corpo dela não estivesse preparado e nem desejando que aquilo acontecesse. Então foi quando a gente passa aí por uma grande mudança, e isso acontecia não apenas com a mulher. O homem também teve que aprender a se relacionar com a mulher através de outros estímulos, que não era apenas o estímulo, né, do cio. Não era mais aquele cheiro que chegava para ele e ele aí se entusiasmava, ia lá e transava com ela. Não. Agora ele dependia também de outros fatores para poder se estimular. Foi quando houve aí toda uma guinada na nossa forma de se relacionar sexualmente, e a gente deixou de se relacionar sexualmente conforme a natureza mandava, para a gente se relacionar conforme a necessidade, a circunstância que a gente vivia pedia. E nessas a gente aprendeu e trocou o que era o estímulo sexual através do cio para um outro tipo de estímulo, que são os nossos valores, que é a forma como cada um pensa, é o jeito como você anda, o jeito como você se veste, o jeito como você vê a vida, o jeito como você olha para a pessoa desejada, o jeito como você aprende a tocar nessa pessoa desejada, como essa pessoa desejada recebe esses toques. Ou seja, a gente trocou por rituais, a gente trocou por valores, e hoje, e até hoje, são esses rituais e esses valores que faz com que uma pessoa se interesse sexualmente pela outra. A gente passou a ter como uma nova função do sexo também o fator relacional. Porque antigamente não havia nada disso, era uma questão puramente fisiológica, mas agora não, né? Agora a gente se apaixona, agora a gente deseja o outro por meio, sabe, de outras questões que não é mais o estímulo fisiológico. Mesmo eu não estando no meu período fértil, eu posso sim desejar outra pessoa sexualmente, desde que essa pessoa tenha características, valores e faça rituais que me agradem sexualmente, que me estimulem sexualmente. Então, o nosso organismo passou a responder sexualmente a esses novos estímulos que a gente aprendeu e desenvolveu na nossa vida. E esses estímulos é quem conduzem até hoje, né, o nosso comportamento sexual. Então, além da função reprodutiva, da função sexual propriamente dita, o sexo também passou a ter uma função que é essa função relacional. Portanto, a atração sexual, ela se dá em função do relacionamento que você estabelece com o outro. E esse relacionamento, ele pode ser puramente sexual, quando um se interessa pelo outro puramente por conta do tesão, do desejo sexual que tem, ou quando o outro se liga em você ou você nele, porque há aí um sentimento afetivo, ou seja, um desejo afetivo. Inclusive tem casais que se unem, eles se gostam muito, eles se amam, mas muitas vezes o sexo não é a coisa mais importante para eles. E outros nem chegam a fazer sexo. Isso pode acontecer? Você já conheceu alguém que tem esse tipo de situação? Porque existe essa possibilidade também. E a outra possibilidade de se unir, de um casal se unir, é em função não só da afetividade, ou seja, fazer sexo, não só sexo pelo sexo, mas porque de fato a gente ama essa pessoa, a gente deseja carinhosamente e afetivamente essa pessoa e também gosta de fazer sexo com ela. Também sente o desejo sexual com ela. Então, sexo e afetividade, eles são duas coisas diferentes que estão na nossa vida, mas que acaba se juntando na nossa cultura, porque a gente aprendeu desde pequeno, há milhares e milhares de anos, né, que sexo, para ser feito, deveria envolver também esse lado afetivo. Mas o relacionamento do casal pode acontecer dessas três formas: com sexo puro, sem sexo e só com afetividade, e sexo mais afetividade, feito arroz e feijão. Aqui no Brasil, principalmente de onde eu venho, né, que é o Nordeste, arroz com feijão, por exemplo, ele é uma coisa deliciosa. É a melhor forma de se comer é com arroz e feijão. Mas para outros, arroz só é muito melhor e há quem inclusive não gosta de feijão. Então, feijão é feijão, arroz é arroz, mas para nossa cultura, arroz com feijão é o que há de melhor. E é assim que a gente faz também com o sexo e a afetividade. Então, diante disso tudo que eu coloquei aqui para vocês, o sexo, ele não pode nunca ser do mal. O sexo, ele só pode ser do bem.
O sexo é algo que é nosso, que faz parte de nós, que vai se desenvolver para poder promover na gente essa capacidade da gente se reproduzir, mas também da gente se relacionar com outra pessoa. Ele não tem nada de ruim nele. Como eu disse para vocês, ele além de nos dar essa capacidade reprodutiva, ele melhora a nossa autoestima, ele faz com que a gente tenha um bem-estar melhor, né? Aquilo que eu falei no início, uma melhor qualidade de vida, e ele proporciona muito prazer. E quem é que não gosta de sentir prazer na vida? Então, sexo, a priori, ele não é uma coisa ruim. O que é ruim, ou seja, o que é do mal, é a gente não estar preparado para lidar com essa nossa sexualidade, para lidar com o sexo. Porque fazer sexo, como comer, como dormir, como qualquer outra função, se a gente não souber lidar direito com ela, a gente pode viver, né, situações muito ruins, né? Principalmente essas adversidades que o sexo traz, como por exemplo de uma gravidez na adolescência, como por exemplo o abuso sexual, como o estupro e como as DSTs e principalmente a AIDS. O que é ruim é a gente não estar preparado para lidar com o nosso sexo da melhor forma possível, de um jeito mais responsável, mas também de um jeito conhecendo aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente gosta ou gostaria que fizessem com a gente. Ou seja, de ter um conhecimento mais completo sobre a vida sexual que cada um pode ter. E quando você, pai ou você, mãe, pensa que sexo, a priori, é uma coisa ruim, é uma coisa nociva para o seu filho, isso já vai bloquear a sua capacidade de se comunicar com ele. Porque tudo que você for falar vai estar baseado nesse conceito que você tem de que sexo não é do bem, de que sexo vai fazer mal ao seu filho, de que sexo vai fazer mal à sua filha, que eles vão ser prejudicados. A conversa, a comunicação, ou seja, essa fluidez para a gente conversar com os nossos filhos, ele não vai acontecer. A barreira vai estar ali colocada porque você pensa que sexo é ruim e do mal, e que, portanto, seu filho adolescente não deveria estar sentindo nem fazendo essas coisas, e o seu filho adolescente, pelo contrário. Lembra quando você era adolescente? Pelo contrário, ele está achando que sexo é sim do bem, que sexo é sim bom. E, obviamente, se você vai com esse seu conceito, tromba com esse outro conceito que é dele. E a comunicação não vai poder acontecer. Portanto, o que a gente precisa fazer é preparar os nossos filhos, é ajudá-los a lidar com essa diversidade que a vida sexual pode trazer, para que eles, através da sua experiência, através da sua referência, ele consiga não se deixar cair e se machucar. E você, como adulto, você sabe que quando a gente se machuca sexualmente, essa cicatriz sexual, ela vai ficar para o resto da nossa vida. E o que a gente mais quer é que os nossos filhos não tenham cicatrizes profundas, dessas que atrapalham a vida dele, não é mesmo?